Olá, boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Quero continuar aqui com vocês aquele texto que fala sobre a fé sem obras é morta. Eu vou estar lendo o versículo em Tiago, no capítulo 2. O versículo agora vai ser o 18. O 18, deixa eu ver aqui direitinho. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras. Pois eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Esse versículo me chamou muita atenção, porque ele falou assim: me mostra a sua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Então, é mais fácil você mostrar a sua fé através das suas obras, porque de outra maneira não tem como as pessoas verem a tua fé. E ele diz: você crê que Deus é um só? Faz muito bem, pois até os demônios creem, tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? O versículo seguinte vai falar: seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? É uma pergunta. Porque acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com suas obras? E que foi pelas obras que a fé se consumou? Esse é o versículo 22. Seguindo o 23, ele vai dizer: e se cumpriu a escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Então, esse texto vem falar sobre o nosso pai na fé, que é Abraão, que foi justificado porque ele ofereceu o seu filho, e isso foi através das obras, através da obra que ele mostrou a sua fé. Então, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Por quê? Acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Ali, através dessa obra que ele fez, de oferecer o seu filho Isaque sobre o altar, ele ali mostrou a sua fé, a fé que ele tinha em Deus, o tanto que ele cria em Deus, a ponto de oferecer o seu próprio filho em sacrifício. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se você tiver um tempinho aí, você para ler esse texto aqui, que está em Tiago, capítulo 2, que vai falar sobre a fé sem obras, que começa do versículo 14, termina no versículo 26. Eu li agora rapidamente para vocês. Eu repeti de novo o versículo 18. Aí li o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, o 24 e o 25. Terminei com o 26, que aí termina no versículo 26. Então você observa que Raabe também, ela foi salva através da sua fé,
demonstrada com as obras, porque foi pela obra que ela foi salva. Porque ela teve fé que se eu esconder esses israelitas aqui e ajudá-los a sair aqui de Jericó sem ser pegos pelo meu povo, eu vou poder falar com ele e pedir para ele salvar a mim e a minha família, porque eu poupei a vida deles, né? Então foi uma fé seguida de atitude. E assim ela foi salva, juntamente com a sua família. Né? E assim fala que o corpo sem espírito é morto. Assim também a fé sem obras é morta, ela não tem utilidade. A fé tem que ser seguida de obras. Se eu tenho fé, eu vou tomar atitudes de fé. Eu vou viver pela fé. As minhas atitudes, as minhas decisões vão ser tomadas mediante a minha fé. Eu creio em Deus, assim como Abraão creu em Deus, que poderia oferecer o seu filho em sacrifício, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo, trazê-lo de volta à vida, porque ele sabia que Isaac era o filho da promessa. E a promessa de Deus ia se cumprir na vida dele através do seu filho Isaac. Então ele teve fé. Se Deus está me pedindo esse pedido para ver se realmente eu creio em Deus, se realmente eu confio em Deus, eu tenho fé que eu vou oferecer e Deus vai trazer o meu filho de volta. Então, ele demonstrou a sua fé através das suas obras, sua atitude, assim como Raabe também fez. Quando os espias entraram e ela escondeu, protegeu eles, guardou, protegeu, não entregou eles ao seu povo, mas a partir disso ela pôde pedir que ele tivesse compaixão dela e da sua família quando eles voltassem para entrar na cidade e conquistar Jericó. E assim ela foi salva, juntamente com a sua família. Vamos fazer uma pequena oração aqui? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a sua palavra, ela chegou até nós e a gente pôde conhecer a tua palavra, e a partir da sua palavra que a gente recebe, ouve e passa a crer no teu poder, nas tuas obras realizadas através dos seus servos, seus profetas, até mesmo do seu Filho Jesus, que se ofereceu em sacrifício a ti por nós, pelos nossos pecados. E assim, através de Jesus, a gente alcançou a salvação em Cristo Jesus. E foi através da sua palavra que foi chegada até nós, que nós podemos conhecer essa verdade tão poderosa, que liberta, que cura, que dá vida, que transforma a nossa vida. Assim também nos damos fé, que na sua palavra está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é pela tua palavra que nós temos alcançado a fé em ti, fé em Cristo Jesus. Assim nós agradecemos por essa bênção de ter a sua palavra em nossas mãos, para a gente poder ler, ouvir, meditar nela, e assim termos fé e confiança de chegar diante de ti, diante do teu trono de graça e pedir, Senhor, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, e abençoa cada pessoa que está participando desse vídeo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.